É isso aí. A gente vai começar hoje essa série de mensagens. É o momento que a gente está vivendo. Está todo mundo falando disso. Ainda mais depois de uma facada que aconteceu essa semana, o assunto ficou mais vivo, ficou mais fervente esse assunto. E a gente vai tentar então conversar um pouquinho aqui durante 4 minutos sobre política. A gente não vai nem defender direita, a gente não vai nem defender esquerda, não vai nem criticar uma, nem criticar outra, ou talvez criticar as duas, porque o nosso princípio não é pensar em direita, nem pensar em esquerda. O princípio aqui não é eu fazer uma campanha pró algum presidenciável. Os irmãos vão ver que durante os 4 domingos eu vou tomar toda a cautela para não citar o nome de nenhum deles, porque a nossa ideia não é essa. A nossa ideia não é dizer que por ser pastor ele é a escolha do Senhor e os outros por não serem não são a escolha do Senhor. Não é esse o nosso propósito aqui. O nosso propósito é conversar aqui, apesar da direita, apesar da esquerda, a gente vai tentar compreender e conversar um pouquinho sobre qual é a vontade do Senhor diante desse cenário político. Hoje a gente vai conversar um pouquinho onde Deus está em tudo isso, nesse cenário político. Semana que vem, qual é a nossa resposta diante dessa posição que a gente vai descobrir hoje? No terceiro domingo a gente vai conversar um pouquinho sobre o fato até onde eu confio, quando eu confio, como eu confio, se existe uma ideolatria. Isso é um neologismo, a gente vai conversar sobre isso no terceiro domingo. E no quarto domingo, sim, biblicamente falando, como que eu vou escolher meu candidato? Quarto domingo. Mas hoje a gente vai conversar sobre algo extremamente perigoso. Existe uma falácia, existe uma mentira que muitas vezes é propagada no mundo, inclusive no meio evangélico, que é o pecado do dualismo. O pecado do dualismo é como se houvesse uma dicotomia, um corte, onde daquele corte para frente Deus não fizesse parte, como se em algumas coisas da nossa vida Deus não fizesse parte. Por exemplo, quando um cristão cita domingo é o dia do Senhor, eu fico extremamente feliz e preocupado, porque realmente domingo é o dia do Senhor. Mas o que leva a crer que segunda-feira talvez é do diabo? Se o domingo é do Senhor e a segunda-feira é de quem? Ainda mais depois de um final de semana prolongado como esse. O nosso final de semana começou na quinta-feira. Teve gente que está comendo churrasco desde quinta-feira. Chega no domingo, é o encerramento disso, é o dia do Senhor. Mas aí na segunda-feira você tem que acordar 6 horas da manhã. E aí acordar 6 horas da manhã é uma desgraça. O dia se torna desgraçado. Então a segunda-feira se torna do diabo. Existe, ainda mais no meio da juventude, música gospel e música do mundo. Como se houvesse alguma parte onde Deus não fosse Senhor. Como se houvesse algum centímetro quadrado da nossa existência onde Deus não fosse Senhor. Isso se propagou muito algumas décadas atrás, principalmente nos Estados Unidos, quando o pastor Gregory ele escreveu um livro, que o nome do livro é The Myth of Christian Nation. É o conceito de um mito de uma nação cristã. Ele defende uma tese que vem concordar com esse dualismo. A tese dele é o seguinte: em termos funcionais, Satanás é o diretor executivo de todos os governos da terra. Paulo, muito obrigado, viu? Você vai para o céu, não por isso que você fez, tá? Ele está dizendo o seguinte: ele se baseia naquele texto. Existe um texto que a Bíblia fala que Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi pelo Espírito levado ao deserto. Ele ficou cerca de 40 dias em jejum e oração. Passado esse tempo, Satanás foi tentar Jesus. E numa das tentações de Jesus, ele levou Jesus a um alto monte e falou: está vendo as nações da terra? Darei todas elas ao Senhor, se o Senhor se prostrares a mim. A resposta que Jesus dá vai para o
o ensinamento de que não se deve tentar ao Senhor teu Deus. Gregory defende o seguinte, está vendo? Jesus não desmentiu Satanás. Portanto, o fato dele falar que daria a Cristo todas as nações da terra, indicam, na verdade, que a política, as nações da terra, na verdade, pertencem a ele. Isso é uma falácia, é uma mentira. A Bíblia não concorda com isso. Pela palavra do Senhor, todas as vezes que Satanás tem algum tipo de ação, esse tipo de ação, ela é liderada e supervisionada pelo Senhor. Nada, absolutamente nada, foge ao controle do Senhor. Um texto muito famoso que vem provar isso é o texto de Jó. Todos aqui devem conhecer a história de Jó. A Bíblia vai dizer que o Senhor reconhece que Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Numa conversa do Senhor com os seus anjos, surge ali no meio Satanás, e Deus fala para ele: observaste meu servo Jó? Não há na terra homem reto, íntegro, temente a Deus. E aí ele fala: fácil? Ele é rico, ele é próspero, tira tudo isso dele. O que Deus fala? Vai, mas não toque nele. Aí Satanás vai tirar tudo, vai até onde Deus permite. No segundo diálogo de Satanás com Deus, há mais uma vez essa interação, e Deus falando: está vendo? Você fez tudo isso contra Jó, e ele não blasfemou contra mim. O que Deus fala? Então vai, você pode tocar na saúde dele, mas não lhe tira a vida. Satanás só vai até onde Deus permite. Então, até nessa ação dele, há um Deus governando, há um Deus reinando, há um Deus soberano. Entendam, não há um centímetro quadrado ou cúbico da nossa existência onde Deus não seja Senhor. Quando a gente para pensar em política, isso se enquadra nisso também. Deus, ele é Senhor de todas as coisas, inclusive da política, inclusive da liderança nacional. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 13, para a gente ler do verso 1 até o verso 17. Romanos 13, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo que é divino, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. O que acontece? O livro de Romanos, quando Paulo escreveu, ele não tinha ido para Roma. Ele tinha um desejo, mas ele nunca esteve presente na cidade de Roma até então, quando ele escreveu esse livro. Então ele escreveu um compêndio teológico, quase que uma sistematização da nossa salvação, como que ela acontece em nossas vidas. Quando Paulo vai dizer: olha, todos pecaram e carecem da glória do Senhor, por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem esse pecado saiu, é Cristo Jesus, é Cristo que nos liberta. Então Paulo manda uma mensagem de libertação para um povo que estava vivendo oprimido pelo império, eles estavam sofrendo, e Paulo manda uma mensagem de libertação dizendo: olha, Cristo nos libertou. Isso ele vai dizer até o capítulo 11.
A partir do capítulo 12, ele vai dizer: depois de libertos em Cristo, a gente precisa viver agora de uma forma diferenciada, porque a gente não é mais escravo, agora nós somos libertos em Cristo, e como libertos a gente tem que viver de uma forma característica de alguém liberto. E aí, a partir do capítulo 12, ele vai instruir como a gente tem que viver essa vida, principalmente no relacionamento mútuo entre homens, no relacionamento entre seres humanos. Chega no capítulo 13, ele dá essa notícia para a gente, talvez nem tão agradável de se ouvir assim, porque no capítulo 13 ele vai ser enfático, dizendo que nós temos que honrar toda a liderança humana, nós temos que respeitar toda a liderança humana. Ele vai dizer algo que talvez para o brasileiro machuca mais entre o nosso ouvido, quando ele fala: nós temos que pagar todos os impostos. Num cálculo que o brasileiro trabalha 4 meses para pagar os impostos, basicamente 4 vezes do nosso salário, de 3 a 4 vezes do nosso salário, jogando o contador aqui, só para pagar impostos. E isso assim, fere o nosso ouvido. Eu me lembro quando nós fomos comprar as cadeiras da igreja, e assim, eu de vez em quando, quando eu estou inspirado para pedir desconto, eu peço desconto. Para os irmãos terem uma ideia, já consegui carona de ônibus. Os irmãos terem uma ideia. Então, quando eu estou inspirado para pedir desconto, e eu estava lá: cara, dá um desconto para a gente é igreja e tal. Aí, chorando desconto, ele falou: olha, tem uma forma de eu dar um bom desconto para você. Eu vendo tudo sem nota fiscal. Se eu vender sem nota, eu não preciso pagar o imposto na hora. Mas me deu uma vontade de falar para ele: beleza, vende sem nota fiscal. Eu chego na igreja no domingo e dou testemunho ainda que Deus abriu uma porta para a gente comprar as cadeiras mais baratas. Mas por mais que a gente não teve o desconto que a gente queria, a gente teve que pagar o imposto. E como foi difícil fazer isso? Todo final de mês, quando de mês eu pego lá o Lerite, está lá uma parte do imposto tirado de mim, mas a gente não gosta disso. Não, e dá vontade de falar assim: eita diabo, tirou uma parte do meu salário, né? Dá vontade de falar isso. Mas acontece que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um grupo que está vivendo justamente isso. Judeus recém-convertidos naquela época estavam vivendo crise. Como que eu vou obedecer a Deus? Como que eu vou servir a Deus? E como que eu vou servir a um governo corrupto? Então, de certa forma, eles estavam pensando: olha, eu vou ter a licença de Deus para não servir mais um governo corrupto. Mas Paulo está dizendo justamente o contrário. Ele vai dizer no versículo 1: obedeçam às autoridades. E não é qualquer uma, todas as autoridades. Semana que vem, domingo que vem, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse fato de obedecer. Até onde que eu obedeço? Qual é a linha de corte? Hoje a gente quer pensar um pouquinho o seguinte: quais foram os motivos que Paulo foi convencer a gente de obedecer às autoridades? Porque observe que a ordem ela é enfática: obedeçam às autoridades, todos vocês. Não há uma licença para alguém: olha, você está acima da lei, não precisa obedecer. Todos vocês obedeçam. Aí ele vai dizer: pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por eles, por Deus. Foi Deus que os colocou ali. E assim, talvez você esteja pensando, e se você não estiver pensando nisso, eu vou estranhar. Talvez você está pensando assim: pastor, mas assim, você está falando desse governo nosso no país, 14 anos de uma determinada bandeira, outros anos de outra bandeira, fica esse símbolo sempre os mesmos. O senhor está dizendo que foi Deus que colocou eles lá? Paulo, quando ele escreveu isso, Paulo sabia que em 2018 ia ter uma operação chamada Lava Jato, mostrando tanta corrupção assim. Paulo, quando ele escreveu isso, ele sabia que ia ter um Brasil com tanta iniquidade sendo demonstrada. Pastor, eu acho que é um contexto, porque Paulo, quando ele falou para a gente obedecer às autoridades, talvez ele não sabia o momento que a gente já está vivendo hoje. Concordo. Mas dá uma olhada quem era o governo quando Paulo escreveu isso para a igreja de Roma: Lúcio Domício Eduardo. Nome bonito. Se você está pensando em ter filhos futuramente, é um nome aí para você talvez colocar em teu filho. Mostrar algumas características da biografia desse governador de Roma na época que Paulo escreveu isso. Ele manda assassinar sua mãe. Começou bem.
mandou assassinar sua mãe. Depois de algum tempo, ele manda assassinar sua prima, ele assassina sua prima e assassina sua primeira esposa. Depois de algum tempo, ele manda incendiar Roma. Passado algum tempo, ele assassina sua segunda esposa. Depois de algum tempo, ele manda matar Marco Július e se casa com a esposa de Marco Július. Para fechar com chave de ouro, ele ordenou uma perseguição aos cristãos, acusando os cristãos pelo incêndio que esteve em Roma. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que o famoso Nero. Ele era o governante quando Paulo escreveu essa carta. Conta a história que quando Roma estava sendo incendiada, ele estava em sua casa compondo uma música, sendo inspirado pelo fogo de Roma. Foi ele que mandou prender Paulo várias vezes e mandou matar. Foi ele que mandou matar Pedro. E aí Paulo diz o seguinte: respeite toda a autoridade. Toda a autoridade está ali, porque essa é a vontade de Deus. Toda a autoridade vem de Deus. Se eles estão ali, eles estão ali porque Deus colocou. Quando Paulo escreveu isso, ele estava falando isso de Nero. Quando a gente lê isso hoje, ele está falando isso para a gente do Temer, do nosso governador, dos nossos deputados, até do Tiririca, se você acreditar, né? Toda a autoridade, ela é constituída, ela é ordenada, é uma ordem de Deus. Deus o colocou ali. Mas aí você vai falar assim: pastor, parece quase uma incoerência isso, parece um antagonismo, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, a gente está sendo governado por, não vou nem dar as características, mas é estranho, parece que não bate, parece que não fecha isso. Mas dá uma olhada no que Paulo vai dizer, porque as autoridades estão a serviço de Deus. Elas estão ali simplesmente para cumprir uma ordem de Deus. Interessante que no texto original, essa palavra serviço, estão a serviço, é a palavra diaconoi, que a gente está acostumado ali com os diáconos da nossa igreja, que diaconoi nada mais nada menos que significa mordomos de Deus. Eles estão ali simplesmente para serem mordomos de Deus. Aí você fala assim: mesmo assim, Deus não é bom? Deus não é misericordioso? Deus não é justo? Como que tem tantos líderes ruins, corruptos como a gente tem? Aí João Calvino diz uma frase explicando esse texto que é fantástico. Ele diz o seguinte: é por nossa culpa que uma bênção tão excelente de Deus se converta em maldição. O texto de 1 Samuel vai nos ensinar: cada nação tem a liderança que merece. Cada nação tem a liderança que reflete aquilo que a nação é. Quando o texto está dizendo que a liderança, na verdade, eles estão a serviço de Deus, nada mais é que essa liderança é um instrumento de Deus para o propósito que Ele tem para aquela nação. Deus é bom? É. Deus é misericordioso? É. Só que na mesma medida que Ele é bom e que Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é reto, Ele não concorda com a imoralidade, com o engano, com a mentira. Então Deus usa isso como um instrumento em suas mãos para a glória dele. Quer ver um exemplo? Você já deve ter lido o livro de Êxodo. Se você não leu o livro de Êxodo, você deve ter assistido a novela Os 10 Mandamentos da Record. Pronto, a família, a história, todo mundo sabe. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu quero que você desça, vá para o Egito, eu quero que você tire o meu povo do Egito, eu quero que você resgate o meu povo do Egito. Moisés cria umas dificuldades, eu não sei falar. Deus exige que ele vá e ele desce juntamente com Arão. Quando ele está chegando no Egito, Deus dá uma segunda ordem para ele: agora você vai falar com o faraó, e você vai pedir para o faraó que Deus está mandando que você tire o seu povo de lá. Porém, Deus vai dizer: eu endurecerei o coração de faraó, eu quero derramar pragas sobre aquela nação, para que aquela nação saiba que eu sou Deus. Quem colocou o faraó ali? Foi
Deus. Qual era o propósito de Deus? Endurecer o coração dele em determinado momento, para aquela nação reconhecer o poder do Senhor e o nome dele seja glorificado. Instrumento nas mãos do Senhor. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. O texto de Juízes no Antigo Testamento vai dizer que em determinado momento Deus usou uma mula para a mula falar. Deus agora usa outra mula aqui na frente para a mula falar. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Já viram o texto de Abacuque? O profeta Abacuque, em determinado momento, ele chega na presença de Deus e fala: Deus, eu não entendo, essa nação está pecando demais, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai quebrar essa nação, o Senhor não vai trazer essa nação de volta para o Senhor. Deus fala: calma, eu estou levantando a nação babilônica, e a nação babilônica vai vir, vai ser uma opressão nessa nação, e essa nação vai voltar novamente para mim. Abacuque fala: mas Deus, como o Senhor vai usar uma nação ímpia, uma nação que não te adora, para ser instrumento em tuas mãos? Aí Deus dá a célebre resposta de Abacuque capítulo 2, verso 4, que diz: o justo viverá pela fé. Mas no frigir dos ovos, Deus usa quem Ele quer. Aí que a gente entra em crise porque fala assim: mas essa nação não é boa. Boa para quê? Ou para quem? Qual é a finalidade do homem aqui na terra, se não glorificar a Deus e gozá-lo eternamente? Esses homens, eles são colocados ali como objetivos de Deus, como um propósito de Deus, para glorificar Deus. Pastor, está meio estranho isso. Essa é a vontade de Deus. A nação, ela reflete os seus líderes, e os líderes refletem a nação em que nós estamos inseridos. E dá uma olhada no que o texto diz. Quer queira, quer não, ele vai dizer: olha, eles estão ali no serviço para quê? Primeiro, para o bem de você. Então, se você fizer bem, fica tranquilo, não tenha medo. Ela está ali também em determinado momento para te abençoar, mas ela está ali também para poder castigar vocês. Isso é um antagonismo, porque o capítulo 12 de Apocalipse, o capítulo 12 de Romanos, o verso 17, Deus está dizendo assim para os homens: olha, se alguém fizer uma maldade para você, não pague o mal com o mal, porém pague o mal com o bem. Mas quando ele está falando de um governo que é instrumento nas mãos dele, esse governo que é instrumento, ele tem a autoridade de pagar o mal com um castigo, para pesar a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Então eles estão ali para fazer o bem e também para fazer o castigo, para fazer o mal. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já, sei lá, multa por excesso de velocidade? Atire a primeira pedra quem nunca levou uma multa por excesso de velocidade. Umas, né? Eu lembro uma vez eu fui para o Guarujá, e a primeira vez vinha no anel viário em São Paulo. Olha, eu não lembro de ter visto uma placa, deve ter, mas eu não vi. Passei o anel viário todinho a 110 por hora. Quem anda no anel viário em São Paulo sabe que o limite de velocidade ali é 100 por hora. E eu rodei o anel viário todinho a 110 km por hora. E ali a cada não sei quantos quilômetros tem um radar. Passou uns 20, 30 dias, mas começou a chegar as carteiras do governo para mim, e nenhuma era de parabéns, nenhuma era de nada, né? Mas adivinha, depois disso, passei no anel viário de novo. E aí a que velocidade eu andei? A 100. Aprendi. Quando eu recebi a multa, quem me estava multando? O Senhor. Porque as autoridades foram colocadas ali para isso. Quer eu queira, quer não, elas estão ali para fazer o bem e para fazer o mal. Quer eu queira, quer não, elas estão ali para que vivamos, no mínimo, um pouco de ordem e decência. Vocês se lembram do Espírito Santo, acho que há um ano atrás, quando a polícia entrou em greve lá? Você lembra o que aconteceu naquela cidade? O caos que ficou ali em Vitória? Nós precisamos de uma liderança. Essa liderança, por mais que nós não compreendamos, ela é instituída por Deus. Por mais que a gente não goste, ela é um instrumento de Deus que reflete aquilo que a nação é. Para quê? Para no final das contas a gente vir e unicamente glorificar a Deus, e eles de forma plena
ou de forma falsa, ou de forma incompleta, fazer com que andemos no mínimo de ordem e decência. Mas se lembra que quando Paulo deu essa ordem, ele deu essa ordem para um povo que estava vivendo debaixo do império opressor de Roma. Hoje, essa ordem se repete para a gente. Não existe um dualismo. O que eu estou querendo dizer? Que esse governo corrupto do nosso país, que a gente sofre com isso, eles estão ali porque foi Deus que colocou eles ali. E aí Paulo vai dizer, nós temos que obedecê-los não com medo do castigo, mas nós temos que obedecê-los por ordem da nossa consciência, porque essa é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Mais do que isso, nós temos que obedecê-los e nós temos que orar por eles. A gente vive numa nação onde o Facebook impera, críticas 1000, a gente adora criticar, a gente adora falar mal dos outros, a gente adora apontar os erros. Vou fazer uma pergunta: qual foi a última vez que nós gastamos um tempo orando pela liderança da nossa nação? Qual foi a última vez que nós gastamos um tempo jejuando pela liderança da nossa nação? Nós devemos a eles obediência e honra, não porque eles são dignos disso, mas fazemos isso por obediência e honra ao nosso Deus. Não há um dualismo, não há um centímetro cúbico sequer que Deus não se faça presente em nossa vida, em nossa história e na nossa nação. A gente pode até não gostar, mas o governo que está lá, nos representando e exercendo autoridade sobre nós, eles ali foram colocados por Deus. Semana que vem a gente vai tentar compreender um pouquinho até onde eu devo obedecer, quanto eu devo obedecer, de que forma eu devo obedecer. Mas hoje nós saímos daqui certos de que, por mais que nós não gostemos, eles estão ali porque Deus os colocou ali. Por mais que a gente não se sinta à vontade, eles estão ali e nós devemos honrá-los e obedecê-los. Por mais que essa é a vontade de Deus, para a glória de Deus. O que a gente tem que fazer com isso? Glorificar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, em nosso país. Eu quero convidar você a ter um momento de oração silenciosa